Cast, um podcast pensado para conectar o empreendedorismo com o mundo real. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tamo On Cash, podcast pensado em ajudar empreendedores aí num processo de crescimento e escala. E hoje estou com um convidado aqui super especial, Diego Burger. Cara, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse aí um pouco da sua trajetória para a galera. Muito obrigado, Matheus. Para mim é um prazer estar aqui, um prazer enorme. Vamos discutir um pouco sobre cultura, sobre felicidade, sobre harmonização cultural, cultura vencedora. É sempre engraçado se apresentar, tem muitos jeitos de se apresentar, mas eu acho que num tweet eu sou um maluco que decidiu estudar felicidade e ajudar as pessoas a serem mais felizes e as organizações a terem uma cultura mais feliz. E a gente pode entrar no que é felicidade e como que eu faço isso nas organizações. Boa. Não, então já vou puxar aqui o gancho que você deixou aí, né? E, Diego, o que é felicidade no trabalho para você hoje? Bom, eu acho que primeiro a gente precisa definir o que é felicidade. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, a ciência começa a estudar a felicidade em 1998. E para a ciência tem que ser alguma coisa quantitativa, né? Se for só qualitativa, não é ciência, é filosofia, é religião, que são hiper mega importantes e que sempre estudaram felicidade, né? Desde a Grécia Antiga ou antes disso, sempre se foi discutido o que é a felicidade, como alcançar a felicidade, mas sempre de uma maneira qualitativa. Em 98, então, eles juntam várias palavras e vão dizer que tudo são sinônimos. Então, para a ciência, felicidade é sinônimo de contentamento, satisfação, eudaimonia, bem-estar, felicidade autêntica. E o que usam no botão, que é o que eu mais gosto, que é paz interior. Então, é esse sentimento da gente estar em paz com nós mesmos. Quando a gente sente mais propósito, a gente fica mais feliz, a gente tem mais esse sentimento de completude. É uma busca muito individual. Cada pessoa tem que ir atrás da sua felicidade. É uma responsabilidade individual. Como que as empresas entram nisso? O trabalho, ele é parte central da vida no século XXI. O trabalho, ele significa a vida. Ele traz sentido, ele traz significado para a vida. Quando a gente fala, se somos pessoas privilegiadas, né, no mundo ocidental, se a gente fala que trabalha para ganhar dinheiro, a gente está se mentindo. Porque com certeza a gente poderia trabalhar muito menos, que a gente consegue viver com muito, muito pouco. Então, se a ideia fosse a maximização da sobrevivência com o mínimo de trabalho, a gente não precisa de quase nada. Eu, nos meus 6 meses no Butão, eu não tinha chuveiro, não tinha privada e vivi numa boa. Então, se trabalho é essa coisa horrível e eu não preciso de quase nada, vou fazer o mínimo possível. E é óbvio que não é isso, né? O trabalho é onde eu consigo colocar as minhas habilidades no mundo. É onde eu, de fato, consigo me realizar como pessoa. Ali eu posso entregar os meus dons para o mundo. Todas as profissões, elas têm propósito, né? Senão elas não existiriam, porque a profissão, ela nasce de uma dor da sociedade. A sociedade precisa de profissionais para resolverem aquela dor. Aí que nasceu o engenheiro, aí que nasceu o dentista, o arquiteto, todas as profissões nascem daí. Então, se tu se conecta com a essência dela e o jeito que tu vai fazer, tu tem propósito. Muitas pessoas trabalham dentro de organizações, certo? E como que uma organização vai se estruturar de tal maneira que ela consiga que as pessoas sintam o seu propósito? Me parece que o primeiro ponto para isso é a organização se entender como um ser vivo. E ela tem que entender qual que é o meu propósito como organização. Quem eu sou. Aquela mesma ideia de autoconhecimento que a gente usa para as pessoas, a gente tem que usar para a organização. Quem é essa organização? Qual que é o propósito dessa organização? O que a gente faz? Que tipo de pessoas que a gente quer aqui? Então a gente faz esse processo de autoconhecimento da própria organização como um ser vivo. Essa é uma ideia bem forte de Frederic Laloux, que escreveu talvez o principal livro desse novo momento, dessas coisas mais malucas em termos organizacionais, que se chama Reinventando as Organizações. Então, Frederic Laloux fala que um bom CEO, ele tem que entender a organização como um ser vivo. E ele vai entendendo aonde a organização pede para ir. Né? É quase que um sentir daquele animal que pede para ir para algum lugar e o CEO só ajuda ela a ir para essa direção. Depois que está muito claro qual o propósito daquela organização e quais são os princípios daquela organização, também fica fácil a gente pensar que tipo de profissional eu quero.
né? E com isso tem que exige um processo de comunicação de cultura muito forte, né? E eu vou começar a comunicar a minha cultura. Então, a cultura, ela não vem da base. A cultura, ela não é algo que é construído entre todo mundo. A cultura vem dos sócios. Os sócios ditam a cultura de uma organização. A cultura é sempre reflexo dos sócios. Então, os sócios têm que passar pelas suas catarses como pessoas para entender os seus propósitos, tem que estar muito alinhado para, então, criar essa organização que tem esse autoconhecimento, e daí tu faz a comunicação, tu vai fazendo esse trickle down, tu vai cascateando essa cultura para todo o resto. E exige um processo, depois disso, de harmonização cultural. Isso é, todos os processos daquela organização têm que estar em sintonia com esse propósito, com esses princípios. Que processos são esses? Bom, esse que a gente está falando aqui agora é o esqueleto do manual de cultura. Beleza, manual de cultura entendemos. Tá, mas agora, a minha avaliação de performance está de acordo com o meu manual de cultura? Ou eu estou usando uma avaliação que não tem nada a ver com o que eu estou pregando? O meu modelo de gestão, se eu estou usando OKRs ou meta, não importa o que é, está conectado com isso ou está totalmente desconexo? O meu modelo de bônus, meu comp variável, está conectado com essa cultura ou não? Eu adoro usar o exemplo do BTG e da Natura. Tá? São duas empresas, ao meu ver, extremamente admiráveis, porque conseguem ser referência como cultura dos seus jeitos, nos seus modos, nos seus modelos, mas são totalmente diferentes. E para mim não existe cultura certa e cultura errada. Tá? Agora, o discurso de cada uma dessas empresas tem que estar de acordo com o que elas são. O discurso do BTG tem que ser, cara, se tu quer te tornar milionário o mais rápido possível, trabalhando numa grande organização, não existe nenhuma empresa na América Latina que vai conseguir isso tão rápido. Do caralho. Esse é o BTG. Agora, se o diretor de RH do BTG vier falar, prezamos muito pelo bem-estar dos nossos colaboradores. Sério, vai se fuder. Mentira. Não preza pelo bem-estar, entendeu? E não deveria prezar. Porque se o diretor de RH começa a querer que o BTG preze pelo bem-estar de todo mundo, ele tá fazendo uma fake culture, tá ligado? Ele vai estar fingindo que eles são uma coisa que eles não são. Tá? Quem quer bem-estar não tem que ir pro BTG. Tá? Tem que ir pro BTG quem tá se fudendo pro seu bem-estar e quer ficar milionário logo. Eu não ia querer trabalhar no BTG, mas tem um monte de amigo que gostaria. E tá tudo certo. E eu, como pessoa que contrata gente, um monte de empresa, precisando construir, eu adoro contratar quem é do BTG. Porque esse cara sabe se fuder, esse cara aguenta tranco, entendeu? Então, por mais que eu não queira trabalhar lá, eu adoro trazer gente de lá, que já passou por lá. Na Natura, é o oposto. Né? Então, na Natura, é um lugar que é super horizontalizado, o seu modelo de gestão, tá? Muito horizontalizado, onde, por exemplo, o bônus da Natura, o bônus para o CEO da Natura tem que ser uns 5 salários, 6 salários, enquanto que o bônus para o CEO do BTG, para o Salute, tem que ser 40 salários, 50 salários. Porque senão não faz sentido. A ideia do BTG é te fode e cada vez tu vai ficando mais milionário aqui. A ideia da Natura não é essa. A cultura da Natura diz, não, todo mundo tem seu valor, todo mundo é importante para esse negócio. O CEO, ele sim tem um papel obviamente mais relevante, mas não tão mais relevante. Porque sem o resto da organização não funcionaria, vocês não são tão substituíveis, tem um jeito de ser aqui que é nosso, que é único. Tá? Então, esse é o discurso da Natura. Daí vamos pensar em bônus, que é um desses conceitos, né, dessas metodologias que tem que estar de acordo com a cultura. Se o bônus da Natura tá igual ao do BTG, a gente tá na merda. Alguma coisa está errada, não está em concordância. Então, quando eu falo desse processo de harmonização cultural, para garantir que a gente vai ter uma cultura mais feliz, é sobre isso. É sobre todos os processos da organização estarem de acordo com aquela cultura. E tudo isso está muito bem comunicado. Com isso, eu vou atrair as pessoas que têm a ver com aquela organização e, naturalmente, eu vou repelir aquelas que não têm tanto a ver. E com isso, eu vou criar naturalmente uma cultura vencedora. Porque aqui, imagino que nem eu, nem tu, nem ninguém que está nos ouvindo tem alguma dúvida que tanto Natura quanto BTG são culturas vencedoras. Agora, são dos seus jeitos. Então, eu acho que tem um problema muito grande com esse negócio de politicamente correto, que agora, o discurso dos diretores de RH de todas as empresas é o mesmo. Caralho, mas cada empresa é muito diferente, você tem cultura... É inaceitável que são faladas essas coisas. Aqui a gente super preza por bem-estar, por diversidade. Preza mesmo? Cara, fala a verdade.
É real esse discurso ou não? Então, a gente está entrando numa era que a gente precisa se posicionar um pouco mais para trazer os grandes talentos para dentro. Boa, perfeito, Diego. E tu tocou em 2 pontos que me fez pensar aqui. Quando a gente fala em cultura, a gente fala diretamente das ações que a empresa tem no dia a dia, né? A empresa como que ela realmente é, o que se vive no dia a dia. E tu comentou sobre a cultura do BTG, que é uma cultura focada ali em um benefício, e a da Natura que vai para uma outra seara mais ligada ao bem-estar, por exemplo. E você entende que a felicidade dentro do trabalho, ela tem que estar diretamente ligado a um sucesso financeiro, por exemplo, ou não? É realmente ligado somente aos valores da marca, aos valores da empresa, da cultura da empresa? Eu acho que assim, a felicidade, o nosso sucesso... Primeiro assim, a gente tem uma coisa muito triste na nossa sociedade, que a gente linka tudo a dinheiro. Tá? Isso é muito triste. Quando eu falo, fulano é bem sucedido, sucesso é dinheiro, deve ser rico. Caralho, não é isso que eu tô falando. Tô falando que ele é bem sucedido. Sucesso tem a ver com vários pilares da tua vida. O trabalho, sem dúvida, é um pilar importante. Tá? Mas ele não é o único pilar. E assim, ele não pode nem ser só o pilar central. Tá? Uma pessoa bem sucedida, ao meu ver, é uma pessoa que ela é feliz, que ela dorme bem, que ela se exercita, que ela se alimenta bem, que ela tem tempo com os amigos, que ela tem tempo para os filhos, que ela transa com a mulher ou o marido dela, ela tem tempo para transar, ela se dá bem com a família, que ela tem tempo para estudar, que ela tem um trabalho que energiza ela, que ela se sente... Me engasguei. Que tem esse retroalimentar energético, né? Que eu cuido de mim e com isso eu tenho mais energia para o meu trabalho, eu vou trabalhar e com isso eu tenho mais energia para a minha vida pessoal. Né? Por isso que... Boa. E é legal que tu comentou isso, Diego, porque o que acontece? Eu percebo, não só, às vezes, de clientes que estão ao nosso redor aqui, mas como a própria OnMedia, de ter o objetivo de trazer essa felicidade dos colaboradores, porque a gente entende que uma pessoa feliz, ela vai performar melhor, ela vai se sentir bem fazendo aquilo, né? E como que a gente consegue, na prática, entender isso? Porque, exatamente como você falou agora, a felicidade para uma pessoa não necessariamente é a mesma da outra, né? E tem pessoas que estão querendo muito crescer de vida, mudar de vida, financeiramente falando, e atrelam a felicidade dela ao bem financeiro. Enquanto outras já passaram, às vezes, daquele momento, já passaram daquela motivação e estão buscando outras formas de se tornar mais feliz. Você acha que tem alguma relação direta entre uma coisa e a outra? Se eu sou o dono de uma empresa e eu quero que meus colaboradores sejam mais felizes dentro da minha organização, eu preciso entender a fundo o objetivo de cada um, ou eu devo me pautar exatamente na minha cultura somente? Eu acho que tem um mix dos dois, tá? Tu, digamos, como uma grande organização, tá? Não precisa ser tão grande, mas assim, acima de 50 pessoas. Tu não vai conhecer todo mundo no íntimo dessas pessoas, né? Então, mais de 50 a gente já perdeu a mão, tá? Tu é CEO dessa porra, tá? Aí tu tem mais 2 sócios. Cara, vocês que ditam a porra da cultura, tá? A cultura é essa, tá? Bom, foda, essa é a nossa cultura, legal. Tá claro pra todo mundo. O gestor de cada pessoa, né? O gestor daquela pessoa, ele tem que saber dessa pessoa. Quem ela é, o que motiva ela, como que ela tá vivendo a sua vida pessoal. Tá? Eu falo que sempre o gestor ele tem 3 obrigações para saber sobre cada um dos seus geridos. Tá? Uma é como que tá o entregável dessa pessoa, esse é o mais básico, né? Você tá pensando em dar aumento para essa pessoa, tá ok, ou tá pensando em demitir? Né? Como é que tá a performance? 2, o que ela vê para a vida profissional dela? Ela quer virar sócia dessa empresa aqui, ela quer sair, abrir o próprio negócio, ela quer fazer mestrado no exterior, o que ela quer da vida profissional dela? Ou ela odeia essa profissão que ela tem, ela quer fazer faculdade, virar outra coisa. E 3, tem que saber minimamente como que tá a pessoa na vida pessoal. Ela teve o melhor ano da vida dela, a mãe dela acabou de morrer, minimamente como que tá essa pessoa. Porque isso afeta naturalmente a performance dela, a gente tem que ter um mínimo de empatia. Tá? Então, assim, em termos macro, o que importa é a decisão dos sócios da definição de cultura. Mas precisa se criar a cultura de cada gestor entender a realidade de cada uma das pessoas. Eu acho que isso é fundamental. E eu digo mais, eu criaria uma cultura tão forte, essa era a cultura que a gente tinha na Adventures, né? Bom, para quem não sabe, está nos ouvindo, eu fui head de cultura por 15 meses da Adventures, foi uma experiência, 15 meses e meio, uma
experiência do caralho, adoro, me dou bem com todo mundo de lá, uma curtição, só saí porque eu nunca quis ser executivo, eu sempre quis ser consultor, quis ser terapeuta, então não fazia sentido estar mais lá, mas foi foda, foi um puta case e tenho o maior orgulho. Lá na Adventures, eu batia muito nessa tecla, a ponto de vários outros gestores e outros sócios baterem também, que era o seguinte, cara, se tu não quer estar aqui, se tu tiver o sonho de, puta, eu sou o gestor do Matheus, e o Matheus fala, cara, na real eu queria estar trabalhando no Facebook, eu vou fazer tudo que eu puder para ajudar ele pro Facebook. Se eu conheço o gestor de lá, eu vou falar, puta, olha aqui tem o Matheus, se ele é bom, se o cara é bom pra caralho, ele tá afim de ir pra aí, acho que tem um fit com vocês, e vou te ajudar a conseguir uma entrevista lá. Vou te dar maior força para tu conseguir os teus sonhos. Porque eu entendo que a minha visão como empresa é a longo prazo. E não tem nada melhor, não tem marketing melhor que o cara sair da minha empresa falando bem pra caralho. Não tem marketing melhor para Adventures do que eu que fiquei 15 meses e meio lá e que saio do palestra em tudo que é lugar falando bem pra caralho deles, entendeu? Esse é o melhor, esse é o maior legado que tu pode ter. Então, me parece que é isso. Mas respondendo a tua pergunta bem claramente, a cultura ela tem que ser definida pelos sócios, que tem que descer isso para toda a empresa. Todos os processos da organização têm que estar de acordo com essa cultura, tá? E cada gestor tem a obrigação de conhecer essa pessoa, né, o seu gerido, em termos de entregáveis, em termos de sonhos profissionais, né, e como que ela está em termos pessoais. Boa, perfeito, Diego. Eu acho que linka bastante com um ponto, comunicação, né? Clareza na comunicação. Eu percebo muito isso, que às vezes ocorre essa máscara na frente da relação entre o gestor, entre o líder e o liderado, porque não entra mesmo a fundo para entender os objetivos da pessoa, o que é sucesso para ela, aonde que ela quer estar daqui 1, 2, 5 anos, e daí nisso acaba gerando essa infelicidade desse colaborador que não consegue se abrir para o seu gestor, e com o passar do tempo, logicamente, só sai da companhia. Então, é legal que tu comentou isso, porque eu acho que isso impacta diretamente na retenção do talento também, né? Não só de pensar no bem-estar dele, mas de conseguir reter ele por mais tempo, de fazer com que ele enxergue propósito no negócio e pense a longo prazo. E não é uma tarefa tão simples de ser realizada se você não entende o comportamento dessa pessoa, né? Se você não vai a fundo para entender o que é sucesso para ela. E legal que você trouxe esse ponto da Adventures, Diego, porque eu, inclusive, participei de uma palestra que você deu logo no comecinho da jornada que a gente teve com eles, e tu falou bastante sobre essa questão da felicidade no trabalho, sobre essa questão de construir uma cultura forte, e eu vim da Umídia, né, quando a gente era uma empresa com 3 pessoas somente, e a gente sempre tentava expor muito a cultura para todo mundo, colocando no papel, na folha, o que estava ali, mas é uma coisa que eu sempre digo, que a cultura ela não adianta só ser falada, ela tem que ser vivida, né? Então, se eu sou um sócio, um fundador, e eu quero expor os valores para todo mundo, eu não devo somente colocar uma folha e falar, galera, o valor da nossa empresa é este e é isso. Eu tenho que agir no dia a dia. Eu acho que o exemplo que é o que lidera, né? E dentro disso, hoje, se você pudesse dar uma dica para um empresário que está buscando aí deixar uma cultura mais forte dentro da empresa dele, que dica você daria? Qual seria o ponto de partida que você olharia? Na hora da construção da tua cultura, olha bem para quem tu é e como vocês já são como cultura. Tá? E não me põe aqueles princípios de merda que todo mundo põe só porque tá na moda colocar, entendeu? Não precisa ser um diferentão que só tu tem, não é isso. Mas o ponto é assim, olha para aquele princípio e fala assim, cara, eu vivo isso. Isso de fato tá no meu coração, ou eu tô colocando essa merda porque falaram que é importante colocar. Tipo, é isso que a gente vive ou não é? Né? Ou se não é, então, tudo bem não ser exatamente o que tu vive, mas é o que a gente quer viver ou não? Exemplo clássico, transparência. Cara, transparência, são poucas empresas que têm isso como princípio. Um monte tem escrito, mas poucas vivem. Cara, só coloca na parede, no manual de cultura, na parede, se é de fato, se não tem um monte de outra palavra bonita, entendeu? Não precisa ter transparência. Tudo bem não ter transparência. Né? E digo mais, tem um monte de gente que se adequa melhor a empresas que não são transparentes. Transparência não é bom para todo mundo. Porque exige muito mais maturidade do que lidar com transparência. Não é bom para todo mundo. Então, assim, põe no papel as palavras que realmente estão no coração de vocês, dos sócios. Que realmente é verdade. E que vocês estão em harmonia com isso. Porque daí vai ser muito mais fácil. Porque daí não vai ter que fingir, não vai ter que... estamos colocando na prática a cultura ou não. Vai ser muito assim, a gente já é isso. Tá? Vamos ver se os nossos processos estão de acordo com isso. E vamos treinar a nossa média gerência, né, os diretores, que não é sócio, para também estar de acordo com isso. Vamos melhorar nosso processo seletivo, vamos fazer avaliação de performance, esteja de acordo, mas não é um esforço hercúleo
pelo menos para os sócios. Porque se for um esforço hercúleo para os sócios, bom, caralho, tá errada a cultura. Então não é vocês. Vamos fazer um negócio que seja vocês. Sim, perfeito, legal. E eu até, analisando um pouquinho do que tu comentou agora, Diego, eu percebo que essa análise do empreendedor, de poder olhar para si mesmo, poder olhar como que ele vivencia a própria cultura interna e expõe isso para frente, impacta diretamente no resultado de toda a companhia, né? Mas a gente sabe que não é uma tarefa tão simples assim, né? Às vezes a gente vê pessoas aí que viveram a vida inteira trabalhando e ainda chegam no final da jornada e falam que não encontraram o propósito dela. Como que essa pessoa faz? Ela busca ajuda de um autoconhecimento, né? Ou ela começa... Por onde que ela olha, digamos assim, né? Porque às vezes é difícil a pessoa encontrar o propósito dela mesma. Às vezes como empreendedor, como fundador do negócio, né? Eu acho que olha para dentro, né? A resposta é sempre dentro. Então já começamos por aí, olha para dentro. E só não entendi o seguinte, tu perguntou o propósito da pessoa na pessoa física ou o propósito da empresa como um todo? Da pessoa física, porque tu comentou para mim que a cultura, ela se inicia dentro dos valores do sócio, né? Uhum. E se o sócio ele ainda não encontrou os valores dele, né? Como que ele vai expor isso para a equipe? Primeiro, então, é isso. É muito importante o autoconhecimento. E o sócio não precisa ter encontrado exatamente o seu propósito, mas ele, de fato, precisa ter encontrado os seus princípios, né? Qual é meu jeito? Que coisas que são importantes para mim? Que jeito que eu gosto de trabalhar? Isso, bom, se tu conhecer algum, manda ele fazer sessões comigo, que eu ajudo ele em 2, 3 sessões, ele descobre os princípios e a gente monta essa porra dessa cultura. Mas, assim, eu acho que é isso. Ele tem que olhar para dentro e entender, cara, o que faz sentido para mim? Porque olha benchmarks de empresa. Cara, bom, transparência. Eu sou um cara transparente ou não? A maioria das pessoas é não, tá? Dica. Geralmente é não. Não sou. Tá bom. Eu sou um cara veloz? Sim ou não? Sou um cara arrojado? Sim ou não? Eu prezo muito pelo trabalho de equipe? Sim. E assim tu vai e daí tu descobre. E não precisa de muito princípio, são uns 6. Eu acho que 6 é o número ideal. 6 eu acho que é o golden number, assim, para princípios. Porque mais é muito, menos é pouco. Legal. Eu acho que é por aí. A gente, na construção da cultura da ON, a gente fez exatamente isso, né? Olhar muito o que o mercado estava fazendo, analisar como que foi a nossa trajetória, o que a gente fazia e o que a gente fez até hoje, e encontrar profissionais que estão alinhados com isso, né? Que, de repente, tiveram histórias semelhantes, trajetórias semelhantes, para a pessoa ter uma identificação dentro da empresa, porque senão ela fica um tempo e acaba saindo. E Diego, eu tenho uma pergunta para te fazer. Dentro desse processo, né, de construção da cultura, falando de felicidade de trabalho, tem algum ponto que você acha que é indispensável nessa construção de uma cultura que vai ter pessoas mais felizes dentro da empresa, por exemplo? Porque tu comentou da cultura do BTG, por exemplo. Pô, é uma cultura que o cara se torna milionário ali, se ele quiser, a longo prazo. Mas, consequentemente, acaba descartando outros princípios nessa jornada, né? Tem como o cara manter isso? Né? Eu não acho uma cultura boa. Eu não montaria uma cultura igual a do BTG, tá? Porque eu acho que vira um ninho de cobra. O BTG é ninho de cobra. Admiro pra caralho o BTG, tá? Admiro pra cacete, mas assim, cara, é normal acontecer sacanagem lá dentro. Tipo, um meio que ferrar o outro, porque é muito competitivo o ambiente, entendeu? Eu acho que é do caralho, porque eu acho que eles lidam bem com isso e eles conseguem mesmo assim fazer a empresa crescer, se inovar, e é uma puta empresa, tá? Mas assim, não é a cultura que eu recomendo. Não é a cultura mais feliz. É uma cultura que tende pro burnout. É uma cultura que precisa de pessoas muito específicas, tá? É pouca gente que se adapta, são pessoas muito drivadas por dinheiro, que vão se adaptar bem ali dentro. Hoje em dia o BTG ainda é uma escola que consegue atrair bastante, um número decente assim, de jovens, tá? Mas assim, é perigoso, porque a Ambev era assim no passado e hoje em dia a Ambev não é uma empresa sexy de se trabalhar, tá? Porque ficou para trás, porque não conseguiu manter. Talvez o BTG esteja conseguindo surfar mais essa onda, porque o mercado financeiro a gente tem mais margens, né? E o mercado de cervejas apertou essa quantidade essas margens, não era algo com salários tão altos, né, a própria Ambev. Então, assim, eu acho que não tem fórmula mágica, eu acho que a fórmula é essa que eu já falei, sabe? É tu descobrir o propósito, descobrir os princípios, comunicar isso muito bem e ter coragem na hora de comunicar. Cara, isso é muito foda. Tem que ter coragem, porque pra tu ter uma cultura boa,
tu vai agradar algumas pessoas e tu vai desagradar outras. Entendeu? Tu precisa disso, tu precisa se posicionar. Tu não pode ficar em cima do muro para ter uma cultura forte. Cultura é isso. Uns vão gostar, outros não vão gostar. E por isso que é tão legal que o mundo é cosmopolita, que o mundo é diverso. E as pessoas diferentes vão se adaptar em diferentes empresas. Sim, total. E eu vejo que essa adaptação ela se relaciona diretamente com os valores da empresa, como que a pessoa vai se adaptar dentro do negócio. Mas tu falou de uma companhia que é a Ambev, que eu tenho conhecidos que trabalham lá e que expõem um pouco da cultura para mim também. E a gente sabe que é uma cultura focada muito em resultado, né? Em resultado, e não preza tanto por essa questão da felicidade. Mas a gente tem um ponto que a Ambev faz, outras companhias fazem, que é o programa de partnership, da pessoa poder se tornar sócia da companhia, né? Como que você enxerga isso hoje, Diego? Tu acha que isso é algo que motiva de fato o colaborador a estar ali? Vamos lá. Acho que a Ambev não é mais essa empresa, tá? Há um tempo. Acho que a Ambev cresceu com essa cultura de, cara, ser um lugar foda que tu entrava. Enquanto a empresa estava crescendo pra caralho, com números previsíveis, enquanto que a tese de negócios da Ambev, que era comprar marcas de cerveja, tá? Diminuir a qualidade, tá? Aumentar a produtividade, né? Usar todo a ferramental deles para aumentar a distribuição, ter fábrica para tudo que era lugar, baixar custo e ganhar com essa margem. Enquanto isso funcionou, eles ganharam muito dinheiro e foi uma cultura focada em resultado que deu certo. Hoje em dia eles estão sofrendo muito e estão tendo que se reinventar. Então hoje em dia tem muitos processos bem legais lá dentro da Ambev para tentar mudar essa cultura, seja processos em felicidade, em bem-estar, em diversidade. E, cara, só isso não está mais chamando gente e eles estão precisando mudar. Tá? Então acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que um dos grandes pontos do Jorge Paulo Lemann na fundação da Ambev foi que ele trouxe a metodologia do Banco Garantia, que era a empresa dele antes, a Ambev foi de muito sucesso, para dentro da Ambev. Qual era isso do Banco Garantia que ele trouxe? O que é o mais único? Foi o modelo de partnership, tá? Que é algo muito comum no mercado financeiro, tá? Mas muito pouco conhecido em todos os outros mercados. Tá? E ele trouxe a possibilidade das pessoas virarem sócias do negócio dele. E começou a motivar as pessoas desse lugar. Fala, não, cara, se trabalhar pra caralho aqui, vai ser meu sócio. E a gente vai ser dono dessa merda juntos. Porque eu prefiro acreditar que se a gente estiver crescendo esse bolo, eu prefiro ser dono de uma porcentagem menor, mas de um bolo gigante, do que ser dono do bolo inteiro sozinho. Isso é um bolo bem menor. Tá? Então ele trouxe isso e deu muito certo na Ambev. Tá? E explodiu, e acho que aí tem muito do sucesso da Ambev vem desse modelo de partnership. Eu gosto muito do modelo de partnership. Eu presto consultoria para algumas empresas para montar modelo de partnership. Inclusive, às vezes, a empresa me contrata só para isso. Diego, monta o nosso modelo de partnership. A gente vai lá, desenha, entende qual o modelo, por quê, qual vai ser o storytelling para contar para as pessoas. Então, assim, eu acho fundamental. Fundamental não, mas eu acho assim que ajuda muito. Se isso está no coração dos sócios, é muito legal. Né? Não é tão simples achar sócios que isso esteja de fato no coração deles, mas se isso está, é muito legal. E pode motivar muito as pessoas e criar uma cultura muito foda. Isso é bem foda. Boa, legal. Vamos conversar sobre isso, inclusive, então, para montar o da OnMedia aqui, que a gente está num processo de análise para implementar o programa de partnership aqui dentro da agência. Então, é algo que está dentro do nosso radar e, nem sabia que você ajudava também a fazer essa estruturação, mas, sem sombra de dúvidas aí, eu acho que é algo que realmente motiva muito a pessoa, se ela enxerga a longo prazo, né? Se a pessoa não tem essa visão de longo prazo, também dificilmente ela vai se engajar por conta do partnership, né? É isso, mas é que assim, o partnership ele não vai resolver todos os teus problemas, mas ele é mais uma ferramenta que ajuda, entendeu? Como tudo, nada, não tem fórmula mágica, não tem uma porra que tu vai criar e resolver. Agora, não tem mais turnover. Todos os talentos ficam. Cara, não existe isso, cara. Teu bônus vai te ajudar, teu modelo de partnership vai te ajudar, uma cultura forte vai te ajudar, ter avaliação de performance que são justas, que são corretas, que são coerentes, te ajuda um monte. Sabe? Ter um modelo de gestão que traduz tua cultura, te ajuda pra caralho. Então, são várias coisinhas somadas.
Não tem fórmula mágica, mas sem dúvida o modelo de partnership ajuda e vou ter o maior prazer em ajudar vocês. Boa, não, concordo. E, Diego, tu comentou um ponto que me fez pensar que é relacionado a essa mudança da Ambev, né? Que eles estão fazendo essa transição. Que boas práticas que você acha importante para uma empresa que quer sair, às vezes, de uma cultura, não vou nem falar autoritária, mas uma cultura com muito foco em resultado e pouco foco em pessoas. Como que ele pode fazer essa transição? Não existe forma mágica, como a gente acabou de falar, né? Mas tem boas práticas que podem ser implementadas dentro da companhia para melhorar isso? Cara, eu acredito muito em poucas verdades, tá? Então talvez eu vou me soar repetitivo aqui, mas assim, se eu tivesse sentado com o Gereissati, que é o CEO hoje da Ambev Brasil, pelo menos, falei, cara, vamos olhar para isso. Cara, qual que é o propósito da Ambev? Eu não sei. Talvez eles tenham em algum lugar, mas deve ser uma merda a publicação, porque eu não sei qual é. Né? E deveria saber. Se fosse bem forte, eu saberia, provavelmente. Né? Porque eu acho que o manual de cultura tem que ser público e tem que fazer propaganda em cima. Cara, vamos fazer uma reestruturação cultural aqui. Vamos entender qual que é o propósito dessa empresa. O que a gente quer fazer? O que a gente entrega? Quais que são nossos princípios, de fato? Não tá funcionando, só grana. Bom, imaginável, em 2022. O que a gente vai fazer para isso? Como é que estão nossos sistemas? Como é que é o nosso modelo de avaliação de performance? Está funcionando? Exemplo, o modelo de avaliação de performance, eles não usam 9box, eles usam, como é que é? É 9A, 9B, eu acho que é o modelo que chama. Mas é A, B e são 9 quadrantes. 8A, 8B, chama. Cara, é público. Então eu sei aonde meu colega ficou, eu sei onde eu fiquei. Eu sou bem contra esse modelo, porque, cara, dá muita competitividade dentro. Tu não precisa saber a avaliação de performance do outro cara, entendeu? Não precisa. E daí, o cara ficou bem e dele não recebeu aumento, dele briga com o RH. Cara, é um negócio que não dá, que tem que mudar. Mas assim, não tem que mudar só isso. Tem que ter essa mudança completa. E essas empresas grandes é muito difícil mudar. Porque se exige muita coragem para conseguir mudar. Porque é um dinossauro, né? Um Titanic. E tu mudar o Titanic é foda, tu tem que mudar o jeito que tu tá fazendo propaganda, as pessoas que tu tá te conectando, porque se tudo não tiver alinhado com a cultura não serve pra nada. Vira piada, entendeu? Vira piada interna. Quando eu tava na Adventures, todos os materiais que saíam da Adventures, os institucionais, então quando a gente postava no Instagram da Adventures, cara, tudo eu que revisava. Todos. Eu sou RH, não manjo nada de marketing. Mas o que eu olhava? Não era para ver se a estratégia estava correta. O texto, o conteúdo está de acordo com a nossa cultura ou não? Porque tem que estar. Precisava ser eu? Não, podia ser o Rafa. Fora eu e o Rafa, acho que não tinha muito. Mas assim, o Rafa não ia ter tempo. Era mais barato o meu tempo para revisar o post do que do Rafa. Então era assim que a gente tocava a banda. Mas é para tu ver o nível de cuidado com que ia sair para estar alinhado com a cultura. E é engraçado porque a gente tinha conta de várias empresas grandes, Stone, TikTok, John Deere. Eu não lembro, pode ser que eu não soubesse, porque de fato eu não estava no dia a dia, mas de nenhuma empresa que tinha alguém de cultura que revisava todos os posts que saíam dela. A gente fazia isso com a gente, mas eu não lembro. E talvez seja um erro nosso, eu não lembro também, eu não me recordo, se fizeram, nunca me chamaram para ajudar ou para entender a lógica por trás, a gente forçar as empresas a se questionar isso, sabe? Porra, por que você não tem alguém de cultura revisando isso? Cara, vamos chamar o cara de cultura, ele tem que participar do marketing, sabe? Isso tem que estar mais próximo, porque o jeito que tu te conecta com o mercado, com o cliente final, tem que ser o jeito parecido com que tu te conecta com os teus colaboradores. Isso tem que estar tudo alinhado. Não pode ser uma comunicação A para fora e B para dentro. Não funciona mais assim. Então acho que faltava do nosso lado provocar também para os clientes fazerem igual a gente fazia, porque eu acho que a gente era um modelo nisso. Total. E essa questão de estar olhando muito para isso, né? Pô, tem uma pessoa que é um head de cultura, que vai estar olhando só para a cultura do negócio, é um guardião da cultura, né? É quem vai manter a base acesa. E até, Diego, a gente está chegando aqui no nosso tempo final desse bate-papo, eu queria fazer uma última pergunta, digamos assim, que seria, hoje, se você pudesse dar uma dica para um empreendedor que está ali no processo inicial do negócio dele e que está buscando melhorar a forma com que ele faz as suas avaliações de desempenho e a forma com que ele repassa esses feedbacks para os liderados dele,
teria algum ponto que você falaria para ele olhar, primeiramente, nessa análise de feedback, nessa análise de desempenho? Sim. A tua avaliação de performance os pontos que tu vai julgar dos teus colaboradores, tá? Tem que ser os teus princípios. Não inventa alguma merda, alguma competência essencial que não tá nos teus princípios. Caralho, se isso é importante, põe nos princípios. E se alguma coisa dos princípios não vai estar usando para julgar as pessoas, para avaliar elas, tira de lá dos princípios, porque não faz sentido. Tem que usar. A tua avaliação de performance tem que ser puramente os teus princípios. Mas resultado é muito importante. Bom, então coloca o princípio chamado resultado. Resultado financeiro. Então resultado financeiro, o teu princípio. Porque não é para ser bonito o princípio. Não é. O princípio é para mostrar, é para comunicar a cultura. Entendeu? Não é para agradar ninguém. Não é para ser cool. Eu não vejo cultura como algo cool. Eu vejo cultura como algo que tem que comunicar a minha verdade. Quanto mais verdadeira ela for, melhor. Então, assim, coloca princípios verdadeiros e avalia as tuas pessoas baseado naqueles princípios. Boa, perfeito. Eu tenho até uma referência que é o G4 Educação, né? Que eles têm uma cultura bem ligada para ser uma pessoa workaholic ali, que trabalha incansavelmente para atingir o resultado. Só que isso está exposto desde o começo, né? Você já entra dentro de um processo ali, conversa com os recrutadores, você já consegue perceber de cara. A gente que é a pessoa que tem esses valores. Então, por mais, às vezes, não é nem bizarro, né? Por mais distante que seja, às vezes, um valor, ele deve estar ali, se for aquela verdade, né? Acho que esse Exatamente. Porque tem um monte de gente que vai olhar e fala, vão se fuder esses caras. Querem me pagar esse salário, não sei quanto é que é o salário da G4, não tenho nem ideia, tá? Mas digamos assim, que é um salário de entrada, que normalmente é baixo das empresas, e eles querem que eu trabalhe que nem louco. Não, eles estão malucos, eu nunca quero trabalhar. Tudo bem, não tem problema. Tem gente que vai querer. Se a tua cultura for legal mesmo, se o cara for bom, ele vai crescer rápido, se ele vai ter retorno financeiro logo, se ele vai estar aprendendo pra caralho, vai ter gente que vai querer. Então é importante tu ser transparente. É importante tu demonstrar à cultura os pontos positivos e possíveis negativos da tua cultura. Para entender, para comunicar pelo menos de maneira verdadeira para aquela pessoa, para ela saber onde ela está entrando. Sim, perfeito. Diego, cara, muito obrigado pelo nosso bate-papo aí. Queria realmente agradecer o teu tempo, sei que é bem corrido por aí também, e de ter se disponibilizado para a gente ter conversado aqui. Tenho certeza que dos poucos insights que a gente conseguiu extrair aqui desse bate-papo nosso, vai ajudar o empreendedor que está ali na ponta, que está querendo olhar mais para as pessoas que estão dentro da companhia dele. E, novamente, muito obrigado aí pela disponibilidade. Para mim é um prazer e uma honra. Sigo à disposição. Todo mundo está nos escutando também. Fiquem à vontade para me chamar no Instagram, no LinkedIn, aonde for. Para vocês precisarem, em termos de cultura, é o que eu tenho feito hoje em dia, ajudado organizações a criarem uma cultura que reflita a verdade delas e, consequentemente, consiga seus melhores resultados, atrai as melhores pessoas. Então, é um prazer e uma honra. Boa, tamo junto, Diego. Um abraço. Valeu, obrigado. Hey, tamo on!